volta, não volta, como é que volta. A gente sabe que não seria o ideal e alguns, não sei quantos, talvez muitos, talvez poucos, não gostariam que as aulas voltassem dessa forma, só à distância, sem a parte prática. O negócio ficou conturbado, não só para nós, mas em todo o mundo. Agora, nós também sabemos que nós vamos ter que lidar ainda com essa situação pandêmica, que ainda está no auge, e depois nós vamos ter que lidar com as consequências disso. Então, nós temos que nos ajeitar da melhor maneira possível. A ideia que eu passei hoje para a turma H e para a turma I, que vão estar com a gente aqui nas segundas e nas quartas e sextas, é que nós vamos tentar fazer uma coisa o mais teórico-prático possível, tentando apresentar nesse período das 8 às 10 da manhã ou das 8 às 9h40, para dar tempo de entrar na outra atividade das 10, situações do ponto de vista mais prático possível, para tentar, assim, pelo menos atingir uns 20%, 30% do que vocês fariam se tivessem numa atividade presencial. Nós estamos aqui hoje, tá, 2 representantes da cadeira e que ocupam cargos importantes aqui na instituição, o professor Marne de Freitas Gomes, que é o regente da disciplina e é o diretor-presidente da fundação. E o professor Gustavo Bloch de Lima, que vocês conhecem já da semiologia, que é o diretor-secretário da Fundação Universitária de Cardiologia. Então, eles vão dar uma breve palavrinha para vocês e depois nós, em seguida, iniciamos a aula de hipertensão. Vamos ver se vocês estão enxergando. Aí estão enxergando o professor Marne, não. Tem que ser do outro lado aqui. Eu acho que agora vocês estão na tela. Vamos ver. Tem que baixar um pouquinho a câmera. Vamos ver a câmera aqui. Vocês podem ir falando. Agora sim, mano. Quer falar primeiro? Tá. Pode ser. Bom, pessoal, é um prazer reencontrar vocês. Nós preferíamos estar podendo ter mais proximidade, mas essas ferramentas, pelo menos, nos permitem um contato intelectual. Eu sei que vocês gostariam de estar aqui no hospital, nós gostaríamos que vocês estivessem aqui, mas não sendo possível, nós fazemos esse contato e damos boas-vindas a todos vocês. Um abração e até os próximos encontros. O Gustavo e o Domingos sabem que eu sou um saudosista. Eu sou, talvez pela minha idade mais provecta, eu sinto mais saudade. E nós não podíamos faltar a esse reinício das aulas da disciplina de cardiologia e procurar, através da primeira aula, mostrar para vocês que a cardiologia, como qualquer outra especialidade médica, ela constitui-se num aprendizado de 3 populações. A população de alunos, a população de professores e a população de pacientes. Essa população de pacientes, eu sempre frisei, é a mais importante de todas, porque é a ela que é dirigido todo o objetivo
da nossa atividade. Atualmente, não temos a mesma população de pacientes à disposição para as nossas aulas. Estamos com pelo menos para o nível inicial, esse em que os estudantes, os alunos, eles precisam começar do básico, eles precisam treinar o básico e eles precisam conhecer até a forma de chegar no paciente. Apesar de eu saber que, ao chegar na cardiologia, vocês já vêm com a base da semiologia, mas esse ano ela faltou também, né? Nós estamos com uma grande dificuldade para o nosso aprendizado. Bom, então, maneiras que nós estamos constatando hoje aqui é que, para amenizar esse problema, nós resolvemos convocar uma nova população de elementos fundamentais para esse aprendizado. Nós estamos contando com uma população grande de especialistas que vão nos ajudar e que vão fazer com que nós conseguimos uma boa produção de aprendizado de cardiologia. Eu vi aqui hoje, então, que se ajuntaram à nossa cadeira 96 especialistas. Especialistas importantes nesse momento, que são especialistas nas técnicas de informação. Certamente, todos ou quase todos vocês sabem bastante dessas técnicas e vão ajudar a nós, professores, a, digamos assim, fazer com que nós consigamos difundir entre nós os conhecimentos básicos e fundamentais para o aprendizado da cardiologia. Sejam bem-vindos e, desde já, eu agradeço a dedicação que vocês possam trazer para nós fazermos esse trabalho conjunto. Um abração. Será que eu fui ouvido com essa máscara? O professor Mani está perguntando se todos ouviram bem. Ouvi, professor. Sim, tudo certo. Tudo certo. Parabéns pelo discurso. Professor Mani é um craque em discurso. Em vários quesitos, ninguém bate ele. Esse é um deles. Pessoal, então, vamos, como diriam, vamos para o que interessa agora. Professor. Vamos, então, eu vou tirar a máscara, vocês não se assustem, hein? Professor. Agora limpou aqui o anfiteatro. Então, vamos botar aqui, apresentar uma janela, e aqui deve estar a aula de hipertensão. Compartilhar. Fechar. Vamos fechar esse aqui. Vamos botar aqui tela cheia. Professor, me ouve? Oi? A chamada, tu quer que eu faça aqui? Se tu puderes fazer isso também, te agradeço, Thaisa. É a Tá bem, Thaisa? pessoal. Isso. Eu criei um link, eu vou colocar aqui no grupo, e aí é um formulário, tá? Aí só entrar lá e preencher o nome completo.
Puxa, Thaisa, ainda bem que nós temos a ajuda de vocês aí, nessa parte aí que nós estamos ainda patinando. Mas nós vamos embalar. Eu só espero que quando nós embalarmos, tenha terminado a pandemia. Não vou me importar. Aqui, sabe que o pessoal de fora faz uma brincadeira aqui com as casas no nosso litoral, que a gente arruma a casa, quando termina de arrumar a casa no litoral, terminou o verão. Pois eu espero que quando a gente aprender a tecnologia do ensino à distância, tenha terminado a pandemia também, eu não vou me importar disso. Ó. Nós vamos ver, então, hoje, hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão arterial sistêmica é um dos 5 principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença aterosclerótica e é o principal de risco para o desenvolvimento de acidente vascular cerebral, tanto isquêmico como hemorrágico, da perda da função cerebral e pode ser responsável por doença cerebral crônica, por redução da memória, por doença degenerativa. O que determina a pressão arterial no nosso corpo, no nosso organismo? A pressão arterial é o produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, se nós tivermos um aumento do débito ou um aumento da resistência vascular periférica, nós vamos ter aumento da pressão arterial. O contrário é verdadeiro. Se nós reduzirmos o débito cardíaco, por exemplo, num choque cardiogênico, num infarto de grande extensão, nós vamos reduzir a pressão arterial. Se nós reduzirmos a resistência vascular periférica, por exemplo, num choque séptico, que é a redução da resistência vascular periférica, nós vamos ter uma redução da pressão arterial. Os níveis considerados como elevados são considerados, na população geral, os níveis que determinam uma redução, um aumento da morbimortalidade em 50%. Esses níveis foram variando com o passar do tempo, porque também o impacto na circulação de níveis de pressão arterial que antes eram considerados normais, passam já, como aumenta a expectativa de vida, passam a trazer um impacto na morbimortalidade. Essa é a definição no adulto. Já na criança e no adolescente, vão se considerar níveis normais de acordo com a idade, com o sexo e com a estatura, através de percentis, que é a percentagem de criança e adolescente naquela faixa etária, naquela altura e de acordo com o sexo, observados em 90%, 95% e 99% da população. Então, esses são os percentis de normalidade que vão ser usados na criança e no adolescente até os 14, 15 anos de idade. A partir dessa idade, os níveis atingem os níveis do adulto. Então, se considera os mesmos valores do adulto. Esse nível de pressão arterial considerado como limite de normalidade, até 140/90, vem sofrendo algumas variações e modificações na classificação, porque nós temos 3 sociedades que fazem a classificação, que fazem as diretrizes. A Sociedade Americana, a American Heart Association e o American College faz as diretrizes dela, a Sociedade Europeia de Cardiologia faz as diretrizes, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia tende a seguir mais as recomendações da Sociedade Europeia
do que da American Heart e do American College. Então, aí nós temos algumas diferenças. Então, todas as situações que vão alterar o débito cardíaco, como a hiperatividade adrenérgica, aumento do tempo, diminuição do tempo circulatório, aumento da circulação, vai fazer com que haja um aumento do débito cardíaco. O que determina o débito cardíaco? É o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico, o volume ejetado. Se nós pegarmos que a cada cisto se ejeta 70 ml e a frequência cardíaca é 70 batimentos por minuto, nós vamos ter um débito cardíaco em torno de 4,9 litros por minuto. Quando nós colocamos esses 4,9 litros por minuto na superfície corporal, nós vamos ter uma coisa que se chama de índice cardíaco, que é em torno de 2,2 litros por minuto por metro quadrado. Esse é o chamado índice cardíaco, que é um dos índices que se usa de função ventricular esquerda. Mas vamos voltar para a pressão arterial. Um outro determinante importante da pressão arterial é a resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica é determinada pela contração da musculatura lisa dos vasos, que tem um controle neuromoral e também tem um fator genético, a hipertrofia estrutural dos vasos, ou a camada estrutural, a estrutura da camada média das arteríolas, e também um fator adquirido, que essa camada média das arteríolas ela pode aumentar, pode se hipertrofiar. Por isso que a pressão não controlada cada vez vai gerar mais hipertensão pelo aumento dessa camada média das arteríolas, fazendo com que aumente a resistência periférica. Então, nós vamos ter fatores genéticos e fatores ambientais se associando para determinar uma hiperatividade do sistema nervoso central e periférico. Por isso que se diz que a hipertensão em 90% a 95% dos pacientes não tem uma causa, ela é multifatorial, é hipertensão primária ou hipertensão essencial. Essa atividade adrenérgica no rim vai aumentar a liberação de renina, que vai fazer com que haja uma clivagem do angiotensinogênio produzido especialmente no fígado, levando à formação de angiotensina 1, que na circulação, especialmente pulmonar, vai ser transformada em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. Diretamente nas arteríolas, essa atividade adrenérgica vai fazer vasoconstrição. Na suprarrenal, vai levar a aumento de catecolaminas e direto no músculo cardíaco vai aumentar a frequência cardíaca e o volume sistólico ejetado, aumentando, então, o débito cardíaco e um aumento da resistência vascular, gerando, então, a hipertensão. Um outro fator que provavelmente é muito atuante é a hiperinsulinemia. Nos pacientes que têm diabetes ou intolerância a carboidratos, esses pacientes têm uma atividade adrenérgica aumentada. Atualmente se estima que a população, em torno de 10% a 11% da população é diabética, e nós temos em torno de 20% a 30% da população hipertensa no global da população. Então, vocês veem que a quantidade, a prevalência de hipertensão é elevada e a prevalência de diabetes também é elevada. Nem todos os diabéticos vão ter hiperinsulinemia, porque alguns pacientes já vão ter esgotado a produção de insulina. Mas a hiperinsulinemia vai levar a um aumento da atividade adrenérgica. Essa atividade adrenérgica aumentada vai ter
todas aquelas consequências que nós já vimos. A prevalência na população brasileira não tem tido quase estudos. Aqui no nosso meio, o último estudo que eu tenho notícia foi publicado em 1992, que dava uma prevalência, não, 94 foi o último, que dava uma prevalência em torno de 12% da população hipertensa. Saiu um levantamento mais recente, em 2018, de uma pesquisa que foi feita telefônica, perguntando para uma amostra da população se eles tinham diagnóstico ou não de hipertensão. Não foi medida a pressão nesses pacientes, era por informação. De um estudo chamado, se eu não me engano, Vigitel. Ele deu como a maior percentagem de população hipertensa no Rio de Janeiro, com 31,2%. Vocês veem que naquela época o Rio de Janeiro já era uma das mais elevadas, 24,9%. Depois veio Maceió, 27%, João Pessoa, 26%, e dos que tinham menos relato de hipertensão, diagnóstico de hipertensão, por avaliação por consulta telefônica, era o São Luís. Porto Velho, 18%, Palmas, no Tocantins, e Boa Vista, em Roraima, 18%. Então, se estima aí que nós temos em torno de 20% a 30% da população tenha níveis elevados, dependendo da faixa etária. Se nós pegarmos uma população aí na faixa dos 60 anos, nós vamos chegar quase a 70% da população nessa faixa etária tendo níveis elevados de pressão arterial. Vocês veem que a prevalência de hipertensão vai aumentando com o passar dos anos, especialmente na raça negra e especialmente na raça negra do sexo feminino. A partir do climatério, que a raça negra do sexo feminino assume a dianteira na prevalência de hipertensão. Então, nós temos, com o passar dos anos, aqui, se nós pegarmos a população de 70 a 79 anos, 64% de hipertensos, 60 a 69 anos, 54% da população hipertensa. Então, a prevalência de hipertensão, ou seja, a pressão arterial, vai aumentando com o passar dos anos. Há muitos anos atrás, até tinha uma fórmula para dizer que somava 100 a idade do paciente, por exemplo, um paciente de 70 anos que tinha uma pressão de 170 era considerado normal. Depois se viu que esses níveis de pressão arterial diminuíam a expectativa de vida e aumentavam a morbidade. Um outro dado interessante é que, nos últimos anos, a prevalência de hipertensão vem aumentando. Se nós pegarmos aqui o ano de 98, o ano de 2013 e 2008. Interessante que, predominantemente ou especialmente no sexo feminino. Esse mesmo estudo mostrou isso, que a prevalência de hipertensão sofreu um leve aumento quando comparado de 2006 para cá, em torno de 13,3%, especialmente no sexo feminino, de 26, porque o sexo feminino aqui, nesse caso, se manteve estável. O que explicaria esse aumento da pressão arterial nos últimos anos?
o crescimento e o envelhecimento da população. Então, como a pressão arterial vai aumentando com o passar dos anos, conforme a população vai ficando mais velha e a expectativa de vida vem aumentando, então nós vamos ter um maior número de pessoas hipertensas. Comportamentos de risco, alimentação, o abuso do álcool, tabagismo que vem diminuindo nos últimos anos, houve uma redução, o estresse que aumentou, especialmente, então, em mulheres e a idade avançada, com o aumento da expectativa de vida, na raça negra, em pessoas de baixa renda se nota que os níveis de pressão arterial são mais altos, né? E com baixa escolaridade também. A baixa escolaridade também está relacionada a um aumento de alguns fatores de risco. O que tem acontecido com o consumo de álcool? Ele vinha caindo o consumo no nosso país, em torno de 11%, mas vinha aumentando entre jovens e pacientes idosos. 88% dos indivíduos economizaram dinheiro, 71% passaram a dormir melhor, porque se sabe que o álcool interfere na qualidade do sono, 70% relataram uma melhora geral na saúde, 67% se sentiram mais dispostos, 58% perderam peso, porque o álcool ele é altamente calórico, o álcool tem quase tanta caloria por grama quanto as gorduras. Né? Uma grama de álcool tem 7 calorias e uma grama de gordura tem 9 calorias. 57% aprimoraram a concentração e 54% observaram melhorias, inclusive na qualidade cutânea. Isso aqui inverteu totalmente durante esse período da pandemia. Nós podemos dizer que aconteceu exatamente o contrário. Não? Aumentou bastante o consumo de álcool, a maioria das pessoas perdeu dinheiro, a maioria das pessoas passou a dormir mal, 70% ou uma boa percentagem piora na qualidade da saúde, não estão conseguindo nem fazer consultas, fazer exames pelo medo ou porque não tem acesso. A maioria das pessoas, então, durante esse período aí dos últimos 4 meses, piorou bastante a qualidade de vida e o consumo de álcool associado. O tabagismo, como eu tinha falado, vem reduzindo. Não assim, ainda tem uma boa percentagem de fumantes, em torno de 10% a 12% numa média de fumantes. A obesidade é uma outra coisa que cresceu em todo o mundo, e no nosso caso aqui não foi diferente. Entre 2006 e 2018, o percentual de pacientes considerados obesos, com índice de massa corporal acima de 30%, então, subiu 68%. E nós sabemos que a obesidade e o consumo de álcool têm nítida relação com o aumento dos níveis pressóricos. O diabetes, 7,7% da população nessa enquete telefônica referiu serem diabéticos e houve um aumento com o passar dos anos, que talvez vá demonstrar depois uma redução com a melhora nos padrões alimentares e quando houver um controle do peso. Isso aqui está muito relacionado também com o aumento do peso, com a obesidade. Em relação à classificação da pressão arterial, eu posso dizer que existe uma grande confusão na classificação da pressão arterial, na forma como vai se medir a pressão,
no aparelho que vai ser utilizado, se a pressão vai ser medida no braço ou no antebraço. Então, a pressão arterial é uma coisa que enlouquece os pacientes, sabe? Porque eles medem uma hora dá uma coisa, medem depois e dá outra. Então, isso aí é o mundo real. As medidas de pressão arterial variam muito, só que elas têm que variar preferencialmente dentro dos níveis normais. Essa aqui é uma classificação antiga. Eu tenho a impressão que deve ser de uma diretriz aí lá por 2014. Aí, em 2017, não sei se já sob o governo do Trump, a Sociedade Americana, American Heart Association e o American College resolveram redefinir os níveis pressóricos e largaram aqui os níveis pressóricos e os níveis lipídicos de normalidade, uma coisa muito restritiva. Eles colocaram que a pressão a partir de 120 e acima de 80 já seria hipertensão. A partir de 130, já colocava os pacientes num estágio 1 de hipertensão e pacientes com pressão entre 80 e 89. E quando a pressão passasse de 140 por 90, já seria uma hipertensão estágio 2. Essa classificação não foi aceita, assim como aqueles níveis lipídicos muito restritivos que vieram dessa diretriz americana também foram muito contestados. E, em 2018, a Sociedade Europeia de Cardiologia, a ESC, largou uma classificação que era muito parecida com aquela anterior. Deu uma resumida na coisa, deu uma condensada naquela barafunda de valores que tinha dele e colocou, então, como manteve aquele nível ótimo de, no máximo, 120 por 80, de 120 a 129 de sistólica e 80 a 84 de diastólica ainda normal, considerou ele normal alto, que seria o que antes se chamava de pré-hipertensão, os níveis de 130 a 139 e 85 a 89 a diastólica. E considerou como já hipertensão aos níveis acima de 140 e acima de 90 de diastólica como hipertensão. E aí em estágio 1, estágio 2, estágio 3, dependendo dos valores. Quando nós colocamos essas três classificações, a antiga, a da American Heart, do American College e a da ESC, nós vemos que essa última classificação da ESC, que provavelmente deve ser seguida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia na próxima diretriz, tem níveis de pressão que são mais compatíveis com o nosso dia a dia. Nessa da Sociedade Americana, aqueles valores de 125 a 129 já seriam considerados elevados, e quando ela passasse de 80 a 89, já seria estágio 1, e 130 a 139 de sistólica. Quando o paciente tem só aumento da pressão sistólica, então se deve considerar essa classificação utilizando os níveis só da pressão sistólica com uma diastólica abaixo de 80. Então, se o paciente tem uma sistólica até 130, com uma diastólica menor que 80, ela é considerada normal alta. Quando ela passa de 130, passa de 140 até 159, com diastólica menor que 80, ou no máximo 80 até 84, ele é considerado hipertensão arterial sistólica isolada, grau 1. Quando a sistólica do paciente vai de 160 até 179,
com uma diastólica de, no máximo, 89, ele é considerado hipertensão sistólica isolada grau 2, e quando a sistólica passa é maior ou igual a 180 com uma diastólica de, no máximo, 89, 85, 89, é uma hipertensão sistólica isolada grau 3. Então, essa é a classificação para hipertensão sistólica isolada. Nós vemos que, no score de risco, a Sociedade Brasileira de Cardiologia usa um score de risco chamado de score de risco global. E a Sociedade Europeia usa essa score de risco isolado, que leva em conta bem menos coisa do que esse score de risco global. A hipertensão entra só no estágio 2 ou no estágio 3 como um fator de risco. O estágio 1 de hipertensão não é colocado no score de risco. Nos pacientes, vocês veem que a hipertensão ele entra nos pacientes que têm risco moderado e alto, o estágio 2 e o estágio 3. O paciente que tem risco muito elevado de eventos, que tem uma chance de desenvolver um evento maior do que 20% no sexo masculino e maior que 10% no sexo feminino, esse paciente já tem doença cardiovascular bem estabelecida. Então, é um paciente que tem que manter um nível de pressão arterial de, no máximo, 130 por 80, 85, e certamente o ideal para esse tipo de paciente é uma pressão sistólica abaixo de 120 e a diastólica abaixo de 80, porque é um paciente de risco muito alto, ele já tem comprometimento da função renal, já tem lesão em órgãos-alvo pelo diabetes, já teve um infarto, tem disfunção ventricular esquerda, tem doença aterosclerótica bem documentada. Então, é um paciente que, independente do nível da pressão arterial, é um paciente de risco cardiovascular muito elevado. No criança e no adolescente, então, como eu tinha falado para vocês, se usa os níveis de pressão arterial de acordo com o percentil da estatura, a idade, pela idade e pelo sexo masculino e feminino. Então, quando nós formos atender uma criança, um lactente, ou um adolescente até a idade de 14, 15 anos, nós temos que ter uma tabelinha dessas aqui. E é uma tabela que é relativamente complexa. Vocês veem aqui, ó, no primeiro ano de idade, para o percentil que se considera os níveis pressóricos, a partir do percentil 90 até 99, para classificar os níveis pressóricos dessa criança, desse lactente, aqui no caso, o primeiro ano de vida, e de acordo com o percentil de altura que ele está. Percentil 90, 95 de altura. E para a pressão diastólica, a mesma coisa. Pressão sistólica e pressão diastólica. Para facilitar isso, surgiu um aplicativo que agora está disponível, pelo que eu pude achar, ele está disponível só para iOS, que era o PA Kids. Esse aplicativo, ele sumiu e apareceu como PEDH, mudou de nome, só que com o mesmo desenvolvedor e o mesmo patrocinador. Quando eu fui testar esse aplicativo, ele estava bloqueado, estava trancando. Eu mandei um e-mail para o desenvolvedor, ele me respondeu em seguida, porque tinha umas reclamações desse aplicativo na internet. Ele me respondeu isso aí, mas quando eu fui testar no outro dia, ele já estava funcionando. E ele é exatamente igual a esse PA Kids. Só que vocês vão achar agora com o nome de
PDH na Apple Store. Me parece que ele não está mais disponível para Android. Então, quando nós simulamos aqui, eu simulei uma criança de 8 anos do sexo masculino, eu estimei que esse menino teria uma altura de 1,23 m, 123 centímetros, e uma pressão de 105 por 78. O que aconteceria na classificação dele? Ele deu, então, que com essa altura, sexo masculino, 8 anos de idade, e com esse nível de pressão, ele cairia numa hipertensão estágio 1, por quê? Porque a pressão diastólica dele estava entre 77 e 90. É lógico que nós não vamos sair fazendo prescrição, tratando pacientes com uma medida isolada da pressão arterial. Nós vamos ter que analisar todo o contexto, ter várias medidas, a não ser que o paciente caia nesse nível aqui, que ele tenha níveis bem mais elevados da pressão arterial, e provavelmente uma criança com níveis bem mais elevados de pressão vai ser um hipertenso secundário, vai ser uma causa para a hipertensão, e nós vamos ter que pesquisar uma causa da hipertensão. Então, para a criança e para o adolescente até a idade de 14, 15 anos, são considerados hipertensos quando a pressão sistólica ou a pressão diastólica é maior do que aquela pressão considerada para o percentil 95, de acordo com a idade, sexo e altura. Entre o percentil 90 e o 95 é aquela fase que na criança continua sendo chamada de pré-hipertensão e que no adulto passou a ser chamada de pressão normal alta. O estágio 1 da criança e do adolescente são para os valores de medida entre o percentil 95 e 5 milímetros de mercúrio acima que entre o percentil 99. Aí é estágio 1 de hipertensão. E o estágio 2 de hipertensão seria quando os valores ultrapassam 5 milímetros de mercúrio acima do percentil 99. Então, essa é a classificação dos níveis de pressão na criança e no adolescente. Isso aqui nós já vimos. Agora, as medidas de pressão arterial, como nós estamos fazendo uma extrapolação da medida da pressão intra-arterial, nós vamos ter que seguir várias regras para tentar chegar o mais próximo possível da medida da pressão intra-arterial do paciente. E o que não é uma coisa fácil, porque a pressão normalmente ela varia de acordo com a temperatura. Por exemplo, essa época do ano eu tenho que ajustar a medicação de muitos dos meus pacientes, porque entra assim uma meia dúzia de ligação por dia de paciente dizendo que a pressão arterial se elevou pela temperatura. Então, nós temos que seguir várias regras. Em cada ocasião, medir a pressão pelo menos 2 vezes, com um intervalo de pelo menos 1 minuto entre as medidas. Então, nós temos que fazer uma medida. O que eu faço? Eu faço uma primeira medida do paciente com ele em decúbito dorsal, aí vou examinar o paciente, volto e faço uma segunda medida. Se nós tivermos uma diferença maior que 5 milímetros de mercúrio entre as duas medidas, e geralmente vai ter, porque a primeira medida costuma dar um valor mais elevado do que a segunda, então nós vamos ter que medir uma terceira vez. E quantas vezes forem necessários para que uma leitura não difira mais do que 5 milímetros de mercúrio uma da outra.
Depois, o que vai se fazer com essas medidas é que é controverso. A literatura, em geral, diz para fazer uma média das medidas. Eu acho mais adequado, eu penso ser mais adequado, que se use a medida de pressão que tenha estabilizado. Nós medimos 3, 4, 5 vezes e deu aquela mesma medida, então essa vai ser a medida da pressão do paciente naquela ocasião que nós estamos examinando o paciente. Não quer dizer que a medida da pressão dele vai ser sempre aquela, mas é a pressão que nós vamos levar em consideração. Se nós ficarmos em dúvida, nós vamos ter que lançar de outros métodos, nós vamos ter que lançar mão da medida residencial da pressão arterial e do mapa, daquela medida, da monitorização ambulatorial da pressão arterial. Uma outra coisa importante é que não se leve em consideração já a primeira visita, só a primeira visita do paciente. Nós temos que ter mais visitas, a não ser também que o paciente chegue com uma pressão muito elevada e que já tenha repercussões dessa pressão em órgãos-alvo. Por exemplo, o paciente chega com 160% de ideia, tem um eletrocardiograma com crescimento atrial esquerdo, hipertrofia ventricular esquerda, tem uma eco com hipertrofia ventricular esquerda. Bom, é óbvio que esse paciente é hipertenso, isso não tem a menor dúvida. Nós não vamos precisar ficar esperando 3 visitas do paciente para iniciar o tratamento. Mas, a rigor, no paciente que não está bem definido, que ele seja um paciente hipertenso, nós temos que ter pelo menos 3 visitas do paciente a intervalo de 1 a 2 semanas. E o que diz também a literatura? Que quanto mais visitas nós tivermos de um paciente, quanto mais vezes nós examinarmos o paciente a esses intervalos, mais chance nós vamos ter de saber qual é o comportamento da pressão arterial do paciente. É que também tem aquele aspecto do paciente que chega no consultório ou chega no hospital e a pressão dele arterial sobe, que é a chamada hipertensão do avental branco, a hipertensão do consultório. Então, isso também nós temos que levar em conta, correlacionando com esses outros dados de repercussão da pressão arterial. Nós podemos ter também diferença de membro onde se mede a pressão. Se nós medirmos no membro superior direito em relação ao membro superior esquerdo. Se nós medirmos a pressão no membro inferior, que não se consegue medir no superior, a medida da pressão arterial do paciente vai ser 20% a 30% acima da pressão no membro superior. Em geral, em torno de uns 20% a mais a medida da pressão no membro inferior em relação ao membro superior. Se nós medirmos a pressão no antebraço em relação à medida da pressão do braço, também vai ter diferença. Então, inicialmente se recomenda que se meça a pressão nos 2 membros, porque nós podemos ter uma diferença importante na medida da pressão de um membro para o outro. Se o paciente tem uma estenose a nível da subclávia, a pressão naquele braço vai estar bem menos. Se ele tem uma coartação da aorta que pega antes da subclávia, ele vai também ter uma diferença importante. Então, nós temos que palpar os pulsos e medir a pressão nos membros superiores, no direito e no esquerdo, ver se tem uma diferença. Em geral, se encontra uma diferença em torno de 5 milímetros de mercúrio de um braço para o outro. Não é muito diferente a medida do membro superior direito para o membro superior esquerdo. Se elas forem diferentes, se deve considerar sempre o valor maior. O paciente quer que se considere o menor, mas o correto é a medida no membro superior que der o valor maior, aquela é considerada a pressão do paciente. Se a pressão estiver aumentada, se deve medir também no membro inferior.
especialmente em menores de 30 anos, porque tem chance do paciente ter uma coartação da aorta. Eu sempre palpo os pulsos do paciente na consulta para ver se ele tem uma diferença de pulso, se os pulsos estão diminuídos, até porque esse é um critério que também se usa para estimar o risco do paciente, né, que é aquele índice tornozelo-braço. Se deve inflar o manguito rapidamente, 20 milímetros acima do desaparecimento do pulso. Por que não se deve fazer aquilo de inflar o manguito até 180, 190? Porque se o paciente tem uma sistólica de 120, 130, nós vamos fazer uma estase venosa, isso aí vai mudar, vai ser mais prolongado o tempo para chegar até a pressão sistólica do paciente, isso aí vai mudar a leitura da pressão arterial. Então, se deve palpar a artéria braquial ou radial do paciente, e quando desaparecer o pulso, inflar 20 milímetros de mercúrio acima do desaparecimento do pulso. Se deve também desinflar a uma velocidade nem muito rápida, nem muito lenta. Se for muito rápida, nós não vamos conseguir perceber a parada dos sons de Korotkoff. Então, recomendava em torno de 3 milímetros de mercúrio por segundo. Isso aqui é uma coisa importante. Se deve continuar escutando, depois do desaparecimento do som de Korotkoff, ainda 20 a 30 milímetros de mercúrio, porque nós podemos ter o que se chama de hiato auscultatório. Então, tem uma interrupção temporária do som e depois ele volta. Digamos assim, o som interrompe com 100 e volta lá com 80. Se nós pararmos de auscultar no 100, a diastólica do paciente vai ficar 100 e não os 80. Depois, qual é a fase de Korotkoff que nós devemos usar? É a atenuação do som, que é a fase 4, ou a fase 5, que é o desaparecimento do som. Isso aí era controverso. Antes se recomendava, e continua sendo controverso, se recomendava a atenuação do som em adultos e o desaparecimento do som em crianças. Atualmente se recomenda o desaparecimento do som. É lógico que em alguns pacientes nós vamos continuar ouvindo o som até 0. Não quer dizer que a diastólica do paciente seja 0. Então, nessas situações, nós vamos considerar a atenuação do som, que é a fase 4. Por exemplo, num paciente com insuficiência óptica, nós costumamos ter uma pressão assim, 160 por 70, 0. Isso significa que em 70 atenuou o som e o som foi sendo ouvido até 0. Quais são as causas comuns que se ouve o som até 0? Na anemia, na tireotoxicose e no paciente com insuficiência óptica. São as situações mais clássicas. Mas tem pessoas normais, eventualmente a gente ouve o som até 0. Então, se deve considerar aí a atenuação do som. Um problema que algumas vezes nós enfrentamos é o som baixo. Não consegue se auscultar direito a pressão. Nós não precisamos nos afobar e ficar preocupados, porque, em geral, na segunda medida, por uma vasodilatação reacional à oclusão da artéria, o som vai ficar mais audível. Pode também elevar o membro superior e fazer um exercíciozinho com a mão, abrir e fechar a mão para fazer vasodilatação e melhorar a ausculta do som. Ou então comprar um Littmann eletrônico, né, que aí melhora a ausculta também. Se deve anotar a pressão arterial, a posição que ela foi medida, se foi medida em decúbito, na posição sentada, em ortostatismo. Em geral, a posição deitada para sentada não muda. Em ortostatismo é que pode mudar. Então, nós temos que, quando nós formos atender o paciente,
ter a medida na posição deitada ou sentado e, em ortostatismo, ver se o paciente tem hipotensão postural ou não. A hipotensão postural pode ser sintomática ou pode ser assintomática. O membro onde ela foi medida, se no membro superior direito ou membro superior esquerdo, ou eventualmente no membro inferior. O tamanho do manguito, se o tamanho do manguito é adequado ou não. O tamanho do manguito é uma novela, isso que eu posso dizer para vocês. A gente encontra de tudo na literatura. Tá? Tabela por largura do manguito, tabela por largura e comprimento, e correções da pressão arterial de acordo com o tamanho do manguito e a circunferência do braço. Em geral, os manguitos utilizados habitualmente, ele é um 13 por 30, 13 de largura por 30 de comprimento, e ele é adequado para a circunferência do braço, é de 30, 34, 35 de circunferência do braço. Os braços acima disso já teria que se fazer uma correção ou utilizar um manguito de tamanho maior. O tamanho do manguito, a largura dele deve ser cerca de 2/3 do comprimento do braço, tá? E o comprimento dele, do manguito, deve envolver 80% da circunferência do braço. Quando nós utilizamos um manguito pequeno, muito pequeno para a circunferência do braço, nós vamos ter uma supervalorização da pressão. E o contrário é verdadeiro. Se o manguito for muito grande para a circunferência do braço do paciente, nós vamos estar subvalorizando a medida da pressão arterial. Um outro detalhe é o tipo de manômetro que nós vamos utilizar. Os manômetros de mercúrio, eles, que eram os ideais, sumiram. Eles foram retirados do mercado e, atualmente, eles são utilizados só para calibrar o manômetro aneroide e os manômetros digitais. Então, nós temos atualmente o manômetro aneroide e o manômetro digital que utiliza o Doppler. Os manômetros aneroides, eles devem ser calibrados a cada 6 meses, no máximo 1 ano, então, contra o manômetro de mercúrio, porque ele tem uma mola dentro dela, dentro do aparelho, que vai sofrendo um processo de acomodação e vai desregulando. Agora, eu tenho testado os manômetros digitais, em geral, eles dão uma boa medida. Eu tenho visto que eles costumam desregular pela falha das pilhas. Então, uma coisa, quando ele começa a dar medida fora do esperado, é ver se a pilha já não está muito velha. Em relação às dimensões do manguito, para vocês terem uma ideia, o manguito adulto, então, ele tem 13 por 30, que dá para uma circunferência do braço de 27 a 34. Então, se recomenda que a gente tenha pelo menos um manguito desse adulto e um manguito adulto grande, de 16 por 38. Esse aqui de coxa é enorme, mas o que a gente pode fazer quando usar no membro inferior, ao invés de medir na coxa, medir na perna? Com esse manguito de 16 por 38, ele fica adequado e daria para uma circunferência de braço até 44. Se nós formos usar um manguito diferente desse, para vocês terem uma ideia do que se deve corrigir, com manguito de 13 por 30, se nós tivermos uma circunferência do braço, por exemplo, de 40, nós vamos ter que diminuir 10 na sistólica. Por exemplo, se deu uma sistólica de 150, na verdade é 140, ó, mas se deu uma diastólica de 90, ele cai para 83. Então, seria 140 por 83, e não 150 por 90. Aqui já faz uma diferença. Vocês veem aqui, dependendo da circunferência, o nível de redução que nós vamos ter que fazer de correção, 18 na sistólica e 13 na diastólica. Depois se encontra tabelas também pela largura do manguito. Eu não tenho visto variar muito aqui a largura
dos manguitos. Em relação ao paciente, o que nós temos que cuidar? Eu vou ter que cuidar uma outra coisa aqui, que é o relógio. Nós estamos há uns 50 minutos, mais ou menos, já. No paciente idoso, uma coisa que nós temos que cuidar é que, pelo endurecimento arterial, muitas vezes a medida da pressão sistólica do paciente não é a real. E também que esses pacientes costumam ter uma hipotensão ortostática. Então, nós temos que medir, assim como acontece no paciente diabético, pelo desenvolvimento de uma neuropatia autonômica. Então, esses pacientes ficam muito propensos à hipotensão postural. Então, nós temos que medir a pressão na posição supina, em decúbito, e depois em ortostatismo, para ver se tem uma hipotensão postural e se ela é sintomática ou não. E naqueles pacientes que estão usando medicações que fazem hipotensão postural. Desses, os mais comuns são os inibidores da enzima de conversão e os antagonistas da angiotensina 2. Os outros são os antiadrenérgicos de ação central, que são muito pouco, em geral, utilizados. Eu ainda utilizo bastante, mas, em geral, se vê pouca prescrição dessas drogas, que agora restaram a metildopa e a cloridina. Usualmente, a medida na posição sentada é adequada, repouso por 5 minutos, com o dorso e o membro superior a nível do tórax. E uma coisa que muitas vezes a gente esquece é se o paciente não está com a bexiga cheia, né, que vai elevar a pressão arterial pelo desconforto, se ele usou cafeína na hora precedente, se ele fumou, a cada cigarro fumado a pressão pode se elevar por 15 a 20 minutos. Né? Se ele vem usando alguma medicação que tenha interferência, o mais comum dessas é a fenilefrina de uso tópico. Né? Para vocês terem uma ideia, 1/3 da população tem rinite. Então, quando chega essa época do ano, é uma tragédia. Muitos pacientes, ou por rinite ou desvio do septo, costumam usar fenilefrina. Se ele ingeriu álcool ou alimentos nos 30 minutos. No período pós-prandial, nós podemos ter um aumento de em torno de 30% do débito cardíaco. E o ambiente também, se o ambiente não está confortável, se está muito frio ou muito calor, se tem muita agitação, a medida da pressão também pode variar. O que é mais comum de nos dar um fake uma pressão fake? Né? Aquela que chama de pseudohipertensão, a hipertensão do consultório e aquele ato auscultatório que eu tinha falado para vocês. E uma outra coisa, o endurecimento das artérias, que pode elevar a medida da pressão arterial. Nessas situações, no paciente idoso, nós temos que fazer sempre, no paciente que tem uma pressão arterial, especialmente a sistólica elevada, fazer essa manobra de Osler, para ver se tem endurecimento arterial. O que é essa manobra de Osler? Se infla o manguito acima da pressão sistólica do paciente, até o desaparecimento do pulso. Se nós continuarmos palpando a artéria, quando já desapareceu o pulso, significa que a artéria está endurecida. Os livros, em geral, dizem para palpar artéria radial. Eu acho que o mais adequado, e agora já vi algumas colocações, é artéria braquial ou radial. Eu acho que essa manobra tem que ser feita na artéria braquial. Então, se infla o manguito acima da pressão sistólica do paciente até o desaparecimento do pulso, e se conseguir continuar palpando a artéria braquial, significa que ele é Osler positivo. O que nos vai dizer isso? Vai dizer que provavelmente a pressão do paciente está
supervalorizada, mas não existe uma tabela de correção. Aí eu até tentei fazer um estudo uma época atrás, pegando esses pacientes e correlacionando com a medida da pressão intra-arterial, ver o que dava de diferença. Mas provavelmente isso aqui vai depender do grau de endurecimento arterial. E uma coisa importante não esquecer é medir a pressão em decúbito, sentado ou sentada, e em ortossetivo. Ver se a pressão do paciente 180, por exemplo, que ele tem de sistólica, não cai para 120 quando ele levanta. Aí nós vamos ter que cuidar o tipo de medicação que nós vamos dar para esse paciente, que não acentue a hipotensão postural dele. Então, nós temos como causas de erro no diagnóstico a pseudohipertensão, ó, então, por endurecimento arterial, aquela manobra de Oder, aí para teria que ver a medida da pressão intra-arterial do paciente, que nós não vamos fazer. A hipertensão do avental branco, que aí nós podemos correlacionar com se a pressão arterial tem repercussão ou não em órgãos-alvo, a fundoscopia do paciente, o fundo de olho, e o mapa, né, e a medida residencial da pressão arterial. E medir a pressão do paciente em mais visitas. Tem uma outra coisa que a gente não vê, que não se vê na prática, que é o que se chama de hipertensão mascarada, que é aquele paciente que tem pressão elevada fora do consultório, ele relata medidas elevadas da pressão arterial, mas quando chega no consultório a pressão está normal. Então, isso se chama de hipertensão mascarada. Nós teríamos que utilizar o mapa e ver se o paciente tem alguma repercussão da hipertensão. Aquele ato auscultatório, então, que se resolve auscultando a medida da pressão arterial, pelo menos 20 milímetros de mercúrio após o desaparecimento do som. A hipotensão postural também, conforme nós falamos. A investigação de um paciente hipertenso. O que nós vamos buscar? Confirmar a elevação da pressão arterial. A elevação da pressão, nós vamos ver se ele tem repercussão da pressão em órgãos-alvos através do eletrocardiograma, do ecocardiograma, da fundoscopia, da creatinina, ver se ele tem perda de função renal, avaliar a lesão em órgãos-alvos, identificar fatores de risco para doença cardiovascular, para classificar o paciente naquele score de risco global, diagnosticar a etiologia da hipertensão, que nós vamos ter, como vocês já ouviram várias vezes falar, em torno de 5% a 7% dos pacientes vão ter uma causa de hipertensão secundária. A história familiar aqui é importante, dificilmente um paciente hipertenso não tem história familiar de hipertensão. O resto da história familiar do paciente serve para classificar o paciente como um daqueles fatores de risco. Tem história familiar para o desenvolvimento prematuro de doença aterosclerótica, é um dos principais fatores de risco, daqueles 5 principais. Se o paciente tem história de diabetes na família, então ele vai ter que ter mais cuidado, especialmente se o paciente tiver sobrepeso ou for obeso. O consumo de sal do paciente, o que eu posso dizer para vocês, que aquele consumo de sal recomendado, em torno de 5 gramas de sal, no máximo 6 por dia, não deixa gosto de sal na comida. Então, se o paciente sente o gosto de sal na comida, é porque ele já está comendo além disso. Não quer dizer que toda a população tenha que fazer restrição de sal. Nós temos, sim, uma indicação peremptória para isso, é o paciente que tem insuficiência cardíaca, o paciente que tem hipertensão, que tem que reduzir o consumo de sal. Se o paciente está passando por período de estresse,
né, maior. O consumo de álcool tem relação direta. Se sabe que o consumo agudo de álcool pode tanto baixar como elevar a pressão arterial. Agora, o consumo crônico do álcool, um consumo acima de 30 gramas por dia de álcool e de 15 gramas por dia na mulher, eleva, sem dúvidas, a pressão arterial. Uma outra coisa que nós temos que atentar aqui são medicamentos que elevam a pressão arterial. O que é o mais tradicional disso? Contraceptivo oral. Então, paciente, principalmente depois dos 35 anos, quando começa a entrar a hipertensão essencial no sexo na mulher, nós vamos ter uma participação aqui, já não é mais idade para se usar contraceptivo oral na vigência de pressão arterial elevada. Os anti-inflamatórios não esteroides, o corticoide, em geral, as pessoas têm medo de usar e a maioria dos médicos tem medo de prescrever. Mas os anti-inflamatórios não hormonais, eles são muito usados. Às vezes tem paciente que fica meses usando um anti-inflamatório não hormonal desse tipo, Voltaren, Feldene, Cataflan. Os antihistamínicos descongestionantes, esses aqui podem elevar a pressão arterial. Tanto tópico como sistêmico. Os antidepressivos tricíclicos, o uso de corticoide. Que mais que nós temos aqui? Desses aqui, nada assim se usa habitualmente. Nós temos aqui antiácido rico em sódio, é menos comum. O hormônio tiroideu em dose, se está em dose elevada, né? Se o paciente tem o que se chama de um hipertireoidismo fictício. Formulações anfetamínicas já não se usam mais porque foram tiradas do mercado. E aqui nós temos uma coisa que é de uso agora muito frequente, que é a cocaína, que pode elevar a pressão arterial, determinar uma crise hipertensiva, determinar um infarto agudo do miocárdio. Muitos infartos que chegam aqui na nossa emergência em paciente jovem estão relacionados ao uso de cocaína. No exame físico, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a palpação das artérias. Eu estou indo na ordem aqui que eu gosto de fazer. Além da medida da pressão arterial, palpar os pulsos nos membros inferiores, pulsos nos membros superiores, as carótidas, pulsos carotídeos. Depois nós vamos para o exame do abdômen, também é importante, ver se tem massa abdominal, se tem sopro abdominal. No tórax, nós vamos ver se tem um ictus impulsivo ou não, se o ictus está desviado ou não, denotando se tem hipertrofia ventricular e se já tem hipertrofia e dilatação. Se tem uma quarta bulha, que significa disfunção diastólica do ventrículo esquerdo pela hipertensão, e se tem uma terceira bulha, que aí já denota uma dilatação ventricular, a não ser que seja uma criança ou um adolescente, pode ter uma terceira bulha fisiológica. A terceira bulha significa disfunção ventricular esquerda. Se tem uma hiperfonese da segunda bulha, e eventualmente tem um sopro aórtico, que é o mais comum. Sopro em foco mitral já é menos comum, mas um sopro ejetivo curto, protosistólico, se ouve com alguma frequência por dilatação da raiz da aorta. O exame do abdômen eu já tinha falado. Depois nós temos a fundoscopia. A fundoscopia é importante, porque quando nós ficamos em dúvida se o paciente é hipertenso ou não, se ele tem uma alteração no fundo do olho, isso significa que o paciente tem repercussão da pressão arterial. O que nós temos no fundo de olho? Nós costumávamos, na minha época de
residência e nos primeiros anos, se tinha mais tempo de fazer o fundo do olho do paciente. Agora, como quase todos os pacientes vão no oftalmologista e o fundo de olho dele é muito mais acurado, eu peço para me informar o fundo do olho do paciente. As alterações do fundo do olho seguem aquela classificação de Case-Wagner, né, que é o KV1, KV2, KV3 e KV4. O KV1 é um estreitamento arteriolar, ou as artérias mais com reflexo aumentado, chama artérias em fio de prata. Isso aí é o KV1, mas não necessariamente é de hipertensão. A doença aterosclerótica, o envelhecimento, também pode formar. O KV2 é que aí está relacionado à hipertensão. É o que se chama de um entrecruzamento patológico. Esse aqui foi chamado sinal de Salus e esse sinal de Gano. Então, juntaram os dois e ficou sinal de Salus-Gano, que é que para nós era o entrecruzamento patológico. A arteríola hipertrofiada, com a camada média aumentada, faz uma impressão em cima da veia. Depois nós vamos ter exudatos. Onde é que estão os exudatos? Aqui. Exudatos e hemorragias. Aqui, exudatos chamados algodonosos. E o KV4, que é o borramento da papila. Isso aqui, felizmente, nós não temos visto mais, que se via naqueles pacientes com hipertensão severa, hipertensão acelerada, maligna, que cursava com perda de função renal. Isso, felizmente, nós não temos visto, que os neurologistas veem nos pacientes com AVC hemorrágico. Com hipertensão intracraniana, na verdade. Alguns pacientes, então, vão ter uma causa, em torno de 5% a 7% dos pacientes. Nós vemos, assim, as principais, o que é mais comum? A hipertensão renovascular, a hipertensão por doença renal, por uma glomerulopatia, uma glomerulonefrite crônica, o hiperaldosteronismo primário, que diz a literatura que é mais frequente do que nós diagnosticamos, e aqui é colocado também uma coisa que tem ainda uma certa controvérsia, que é a síndrome da apneia do sono. O fato é que realmente ela pode elevar a pressão arterial. Nós conseguimos ver isso no mapa, né, que é o descenso noturno da pressão arterial, que tem que cair em torno de 10%, fica atenuado, fica 5% a 10%, ou não tem descenso noturno da pressão, e a pressão durante o sono fica aumentada. Mas pode ficar também aumentada durante o dia. Menos comum, contraceptivo oral, feocromocitoma, Cushing, coartação da aorta, hipotireoidismo e o hiperpara primário. São causas menos comuns de elevação da pressão arterial. O que nos leva a pensar? Nós não vamos poder investigar todos os pacientes. Nós vamos ter algum indício que leva à necessidade de uma investigação maior do paciente, além dos exames tradicionais. Início da pressão antes dos 25, 30 anos, ou um paciente que vinha com a pressão normal e, de repente, a pressão dispara, vai lá para cima. Principalmente níveis mais elevados de hipertensão ou aquela hipertensão que não responde ao tratamento. Se o paciente tem manifestações características do feocromocitoma, uma hipertensão arterial em crises com palpitações, sudorese, cefaleia, dor epigástrica, que vai acontecer em 50% dos pacientes com FeL. A outra metade dos pacientes com FeL tem uma hipertensão sustentada. A hipertensão não é em crises. Então, o fato do paciente não ter essa clínica não afasta que ele possa ter
um feocromocitoma. Uso de medicamentos e drogas que possam elevar a pressão arterial, aquele rol de medicamentos que nós passamos lá. Faces ou biótipo de doença que cursa com hipertensão, doença renal, hipertireoidismo, exoftalmia, acromegalia, Cushing, presença de massa ou sopro abdominal. Então, a gente tem que auscultar a região epigástrica e principalmente os flancos. Diminuição da amplitude ou retardo do pulso femoral, levando a uma suspeita que o paciente possa ter uma coartação da aorta. Perda de função renal, que pode ser a causa ou consequência da pressão arterial elevada. A pressão arterial elevada não controlada vai levar a perda de função renal, e o paciente que tem doença renal crônica vai elevar a pressão arterial. Uma hipopotassemia espontânea ou induzida por dose baixa de diurético, fazendo suspeitar no hiperaldosteronismo. E o paciente que tem um exame comum de urina alterado, com proteinúria hematura, levando a suspeita, então, de uma glomerulonefrite crônica ou, eventualmente, aguda, se o paciente tiver clínica. De exames laboratoriais básicos, o que nós tínhamos? Glicemia, creatinina, potássio, cálcio, um perfil lipídico, ácido úrico, um TSH e um exame de urina. O que foi acrescentado mais recentemente? A hemoglobina glicada. A ureia serve naquele paciente que tem perda de função renal ou que nós queremos saber se o paciente está bem hidratado ou não, se ele perdeu função renal, se é pré-renal, se é por redução da pressão arterial, que foi reduzida muito. O sódio sempre também é importante nós colocarmos na coisa. A microalbuminúria, a pesquisa de microalbuminúria entrou também mais recentemente nos exames básicos. E a fundoscopia, que vai nos ajudar na repercussão da pressão arterial. Um eletrocardiograma é fundamental, assim como o raio-x do tórax. Nós podemos lançar mão em algumas situações do mapa, que tem indicação precisa. O ecocardiograma, usualmente um ecocardiograma transtorácico, nos dá bastante informação. E quando o paciente quer se submeter a algum grau de exercício mais intenso do que só uma caminhada, é importante que esse paciente tenha uma avaliação durante o exercício para ver o comportamento da pressão arterial e se ele desenvolve alguma arritmia ou não durante a atividade física. Essa informação é muito importante. A indicação de mapa, basicamente, é naquela hipertensão que se pensa que possa estar relacionada à visita do paciente. O paciente tem medidas elevadas, ele diz que em casa não tem, e aí não tem também nos exames repercussão, o fundo de olho não é de paciente hipertenso, então aí o mapa vai nos ajudar nessa diferenciação. E também nós avaliarmos o efeito da medicação antihipertensiva naqueles pacientes que podem ter a hipertensão relacionada à apneia do sono. O mapa também vai nos dar o comportamento da pressão arterial durante o sono. Depois nós temos as emergências hipertensivas, que aí entraria numa outra situação, e face ao adiantado da hora, nós já temos 11h30, mas nós temos basicamente aquelas hipertensões que eu disse que a gente já não tem visto quase mais, hipertensão severa, acelerada, maligna. Nós temos a encefalopatia hipertensiva, que também vai aparecer nesse caso de elevação mais acentuada da pressão arterial. No paciente que chega hipertenso e tem um AVC isquêmico ou hemorrágico, nós temos que ter cuidado na redução da pressão arterial, tem que ir reduzindo aos pouquinhos para não aumentar aqui a área do AVC. No paciente que tem dissecção aórtica, é fundamental
reduzir a pressão arterial. No paciente que está em edema agudo, nós temos que reduzir a pressão arterial obrigatoriamente. Na síndrome coronariana aguda, depois de uma cirurgia de revascularização miocárdica, e nas crises de feocromocitoma também é fundamental a redução rápida da pressão arterial. Rápida que eu digo assim em horas, não é em dias. As emergências hipertensivas de origem renal é a glomerulonefrite aguda, a crise renal nas mesenquimopatias, naquelas que são chamadas doenças do colágeno, na pós-transplante renal e na anemia hemolítica microangiopática. A do feocromocitoma nós já falamos. A interação medicamentosa, os inibidores da MAL são muito pouco utilizados como antidepressivos, isso a gente praticamente não vê. Aqui é que entra a cocaína, que tem sido usada com muita frequência, então nós temos que estar sempre pensando nessa possibilidade. Assim como agora qualquer quadro respiratório entra suspeita de Covid, aqui qualquer crise hipertensiva num paciente que não tem história, entra, ou mesmo com história que ele possa ter usado uma droga ilícita. E rebote após suspensão de medicamento, também isso a gente vê muito pouco. Tinha muito medo da clonidina, da suspensão da clonidina, levando a crise hipertensiva, mas porque ela é muito pouco usada agora e a gente quase não vê também. Vê rebote pela falta do beta-bloqueador, mas o rebote da suspensão do beta-bloqueador é mais taquicardia do que elevação da pressão arterial. A eclâmpsia também é uma situação de emergência hipertensiva. A hipertensão severa em pacientes candidatos à cirurgia imediata, a hipertensão no pós-operatório, especialmente quando tem sangramento. Queimaduras severas e num paciente com uma epistaxe volumosa, né? Então, nós temos que reduzir. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que a maioria dos pacientes que têm epistaxe não é por elevação da pressão, mas é muito relacionada à epistaxe, lógico que não severa, não, com elevação da pressão arterial, mas geralmente não é por elevação da pressão. O tratamento, entrando no tratamento, o tratamento nem vou dizer que tem muitas vantagens, e o não farmacológico também é importante, porque algumas vezes ele vai ser suficiente para controlar a pressão, mas quando ele não for suficiente, vai reduzir a quantidade de medicações necessárias. As medidas não farmacológicas mais efetivas. Redução do peso, por exemplo, se nós pegarmos um adolescente com medidas elevadas da pressão arterial, acho que não em grau assim, 2, 3, né, mas uma elevação grau 1 da pressão, se ele reduzir o peso, se for obeso, reduzir o peso, muitas vezes, na maioria das vezes, vai controlar a pressão. Redução ou ingesta de sódio, esse aqui está mais do que comprovado que melhora o controle da pressão. Redução ou abandono do consumo de álcool, ficar dentro daqueles limites. E uma atividade física programada. O programado aqui significa que o paciente tem que ter uma avaliação para ver a quantidade de exercício que ele pode fazer. Se ele não tem uma resposta hipertensiva muito acentuada durante o esforço, com aquela ergometria. A descontinuação do tabagismo é importante por todas as razões que nós já conhecemos. O controle do diabetes também é importante para reduzir os níveis de insulina que elevam a pressão arterial e pelas outras repercussões do diabetes e da dislipidemia, que não tem um efeito direto aqui, a dislipidemia, na pressão arterial, mas no score de risco global. Evitar drogas que potencialmente elevem a pressão arterial, principalmente os anti-inflamatórios. Os não hormonais, que são de uso mais corrente, como eu tinha falado, o corticóide é muito pouco frequente de ser utilizado. Depois nós temos medidas associadas de menor documentação,
a suplementação de potássio. Sempre é bom deixar o potássio dos pacientes acima de 4, 4,5, ajuda no controle. E aquela droga espironolactona, que comprovadamente reduz a mortalidade na insuficiência cardíaca, na hipertensão ela pode ser útil, especialmente nos pacientes que têm tendência a ficar com potássio mais baixo e naqueles que têm uma hipertensão de mais difícil controle. Suplementação de cálcio e magnésio não tem comprovação. Dietas vegetarianas ricas em fibras têm uma relação aqui com o controle do peso, né? E pode ajudar no controle da pressão. E medidas anti-estresse não tem dúvida que funcionam. O problema é a implementação delas. Redução do peso está nitidamente relacionado à redução do peso, do sódio, em torno de 5 a 6 gramas de NaCl por dia, redução do consumo de álcool, aquelas doses, 30 gramas para o homem e 15 para a mulher, atividade física programada, regular, persistente. O que nós vamos tentar? A redução do peso, uma redução de 5 a 20 milímetros de mercúrio para cada 10 quilos de redução do peso. Uma dieta DASH rica em verduras, principalmente a fruta tem que cuidar que ela é calórica também, uma redução de 8 a 14 milímetros de mercúrio. Redução do sódio, 2 a 8, aqui vai depender se a hipertensão do paciente é mais sódio sensível ou não. Uma atividade física regular programada, em torno de 16 quilômetros por semana, isso daria uma caminhada de 1 hora, 4 vezes por semana, reduz a pressão arterial. E a redução do consumo de álcool também, reduzindo a pressão arterial. O tratamento farmacológico aí é muito variável. Vai depender se o paciente tem uma comorbidade ou não, a droga que nós vamos escolher. Qualquer estudo publicado sempre puxa para um dos lados. Não é? Se o estudo é patrocinado por um beta-bloqueador, vai dizer que aquele beta-bloqueador é melhor, deve ser iniciado. Se é um inibidor da ECA, vai dizer que o inibidor da ECA é melhor. Então, o que se sabe é que no paciente que não tem comorbidade, o diurético tiazídico em dose baixa é a droga que deve ser inicialmente utilizada. No paciente que tem alguma comorbidade, aí vai depender da comorbidade. Por exemplo, se nós pegarmos um paciente que tem cardiopatia isquêmica, que teve um infarto, o beta-bloqueador é fundamental. Se ele tem diabetes ou se ele tem disfunção ventricular esquerda, ele tem que usar associado um inibidor da ECA ou um BRA, um antagonista da angiotensina 2. É fundamental. E se ele tiver insuficiência cardíaca, ele vai ter que usar também a espironolactona. Então, essas indicações são fundamentais. Se nós pegarmos um paciente que tem enxaqueca, o beta-bloqueador vai ser muito útil nesse paciente no controle da pressão e vai ajudar no controle da enxaqueca. Se é um paciente que tem prostatismo, ele vai ser útil para esse paciente usar um alfa-bloqueador, um alfa-1 bloqueador, que vai ajudar no controle da pressão arterial e vai melhorar os sintomas prostáticos. Se é um paciente obeso e idoso, o diurético, mas esse também geralmente vai estar fazendo parte do nosso tratamento. Os antagonistas do cálcio, qual é a indicação preferencial dele? Pacientes que têm angina de peito, é a dupla beta-bloqueador e antagonista do canal de cálcio. Essa é a indicação inequívoca. Os pacientes da raça negra, como dizem que eles respondem menos aos inibidores da ECA e os antagonistas da angiotensina 2, se daria preferência para diurético, para antagonista do cálcio e beta-bloqueador. Mas não quer dizer que eles não possam usar inibidor da enzima de conversão e antagonista da angiotensina 2. Então, nós temos algumas situações
que levam para indicar determinado grupo de drogas preferencialmente. Por exemplo, aqui, ó, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o IECA, o BRA, beta-bloqueador, diurético, espironolactona. Pós-infarto, inibidor da enzima de conversão, ou BRA, beta-bloqueador, espironolactona. Além dos outros tratamentos, né? O antiplaquetário, redução dos níveis lipídicos com estatinas. Doença renal, especialmente com perda proteica, né? IECA ou BRA, né? Que vai diminuir a perda progressiva da função renal. Paciente com angina, eu tinha falado, o beta-bloqueador e antagonista do cálcio. No paciente que precisa controlar a resposta ventricular e a hipertenso, aí nós podemos usar o beta-bloqueador e um antagonista do cálcio não dihidroperidínico. O que é um antagonista do cálcio do grupo não dihidroperidínico? São o verapamil e o diltiazem, que são grupos específicos, eles só têm eles de representantes. Na hipertrofia prostática, um alfa-bloqueador. Antes tinha um que era a prazosina, que sumiu do mercado, agora tem a doxazosina e a tansulosina. Eu prefiro usar a doxazosina, que o custo é mais baixo, funciona muito bem, dá para titular bem as doses. Em relação à tansulosina, mas o Zuro só prescreve tansulosina. No paciente que tem tremor, um beta-bloqueador pode ajudar para o tremor, aquele tremor essencial, o tremor da senilidade, né? De preferência um não cardioseletivo. O único não cardioseletivo à mão que nós temos atualmente é o propranolol. No paciente que está com manifestações não controladas ainda pela medicação antitireoideia, um tireotoxicose, o beta-bloqueador vai ajudar. No paciente com enxaqueca, eu já tinha falado. No paciente para diminuir a perda de cálcio na urina, um diurético tiazídeo. E no paciente que tem Raynaud, não vai poder usar beta-bloqueador, nem seletivo de preferência, que mesmo seletivos podem atrapalhar aqui. Então, ele tem a não ser que ele tenha uma outra indicação inequívoca de usar um beta-bloqueador, né? Senão, a preferência é por antagonista do cálcio do grupo dihidroperidínico. O mais prescrito atualmente, sem dúvidas, é a amilodipina, de custo-benefício melhor. Num paciente que pode desenvolver angedema com inibidor enzimático, aqui nós temos que cuidar também a tosse, com muita frequência. O paciente com tosse vai parar no otorrino, vai parar no pneumo, e a tosse dele é por um inibidor da enzima de conversão. Então, temos que sempre estar com isso em mente. O paciente tem broncoespasmo, se ele precisar usar um beta-bloqueador, tentar usar o mais seletivo possível, talvez agora o mais seletivo dele seja o bisoprolol, numa dose baixinha, se ele precisa mesmo de um beta-bloqueador e não for um paciente com asma grave, tem um broncoespasmo severo. O paciente que tem depressão, os beta-bloqueadores não seletivos, o propranolol pode atrapalhar. Era muito comentada essa reserpina aqui, mas essa aqui praticamente ninguém usa mais. Mas a metildop e a tensina também pode contribuir para a hipertensão, então, para a depressão. Beta-bloqueador, principalmente o propranolol não seletivo, e metildopa e principalmente a tensina, também no paciente deprimido. No paciente com hepatopatia, tem que cuidar alfa-metildopa, que é de metabolização exclusivamente hepática, né? Ela pode dar também uma síndrome lupus-like. Nos pacientes com gravidez ou em risco de, não se deve prescrever o IECA, os antagonistas da angiotensina 2, nem inibidor da renina, que não pegou, que é o alisquereno, né? Essa droga aqui ninguém prescreveu. Nos pacientes que têm algum distúrbio de condução atrioventricular, cuidar o beta-bloqueador e os antagonistas do cálcio, aqueles não dihidroperidínicos, que é metildopa e verapamil.
Podem determinar para efeitos, isso aqui nós já tínhamos comentado, a depressão, beta-bloqueador, o agonista alfa-2 central, né, o antiadrenérgico de ação central. Na gota tem que cuidar o diurético, fazer hiperuricemia, né, desencadear uma crise de gota. Sempre é bom o paciente que tem história de gota estar sendo tratado para isso. No paciente que tem uma tendência a fazer hipercalemia, o que a gente vê na prática? São os pacientes diabéticos, que eles costumam ter uma hiporrenemia. Então, eles têm tendência a fazer hipercalemia, então, com essas drogas, eles podem acentuar o nível do potássio. No paciente com hiponatremia, onde é que a gente vê que eu vejo hiponatremia com mais frequência? É nos pacientes que estão usando drogas que interferem no hormônio antidiurético, principalmente os antidepressivos, né? Esses são muito comuns. O paciente que está usando antidepressivo tem que cuidar o nível de sódio, porque ele pode baixar bastante. E o paciente que tem uma doença renovascular, que quando piora a função renal, se a doença for bilateral. Então, tem aqui uma última coisa para mostrar para vocês. Os diuréticos tiazídicos, de preferência, dose baixa, não passar de 25 miligramas, porque não aumenta o efeito antihipertensivo e aumenta o para-efeito. O diurético de alça fica reservado para o paciente que tem insuficiência cardíaca, que precisa de uma dose mais alta, porque a meia-vida dele é mais curta, então, como antihipertensivo, eventualmente eu associo os dois no paciente que tem insuficiência cardíaca e está com mais dificuldade para controlar a pressão. A espironolactona pode ser útil para controlar o potássio, paciente com insuficiência cardíaca e no paciente com hipertensão de mais difícil controle. Os antagonistas adrenais são os beta-bloqueadores. Beta-bloqueador beta e alfa só tem o carvedilol atualmente no mercado. Seria bom para aqueles pacientes que têm feocromocitoma. Os alfa-bloqueadores, nós temos atualmente praticamente só a doxazosina e a tansulosina. Os bloqueadores de ação central, que é a metildopaclonidina, esse aqui também sumiu do mercado. Os antagonistas da enzima de conversão, o enalapril, lisinopril, ramipril, tem mais benezapril, perindopril, enfim, tudo não muda muito entre eles. Os bloqueadores dos receptores de angiotensina, o mais prático atualmente, melhor custo que tem na farmácia popular é a losartana, que é de graça. Não tem muita diferença entre eles. Os antagonistas do cálcio eu já comentei. Depois tem os vasodilatadores diretos, que são muito úteis. A hidralazina e o minoxidil. São os dois que a gente usa em consultório, né, ambulatorialmente. O nitroprusiato de sódio nos pacientes que têm com uma emergência hipertensiva, edema agudo. A nitroglicerina num paciente com hipertensão, síndrome coronariana aguda, edema agudo. E o tratamento, uma coisa que eu quero colocar à disposição de vocês é a nossa biblioteca, se vocês quiserem acessar algum desses livros, no site Expert Consult, com esse login e essa senha aqui, que é difícil de memorizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos alguns livros colocados à disposição. Quem quiser ler alguma coisa de eletro, eu recomendo esse livrinho aqui de eletrocardiografia do Dr. Iseu Gus, que era professor da faculdade. E para quem quer um livrinho de cardiologia que é atualizado com frequência, o Current de Cardiologia é um livro de leitura bem fácil. Né? Eu quero me despedir com vocês com uma imagem eletrocardiográfica de esperança num futuro breve melhor. E coloquei aqui 2 fotinhos que foram de turmas humoradas. Uma homenagem aqui para o professor Mani, com o bigode dele, e para mim aqui, que eu costumava dizer que não gostava de charutagem,
gostava de atuar, os alunos vieram com charuto e me disseram uma caixa de charuto. Quem viu essa foto achou que nós realmente estávamos fumando no hospital, mas isso aqui foi só ilustração. Ninguém estava realmente fumando charuto. Eu tenho até hoje essa caixa de charuto aqui em casa para uma eventual visita que vai fumar fora do ambiente. Foi um prazer estar com vocês, eu estou à disposição. Vocês têm meu celular, meu e-mail, qualquer coisa, me avisem. Vamos sair aqui da tela, então, para eu me despedir de vocês. Parar o compartilhamento, parar a apresentação, não? Tá. Algum comentário de vocês? Estão por aí ainda? Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar, Caturino. Eu queria saber o que pode significar a diferença da aferição de pressão em decúbito e sentado. Entre decúbito... E sentado. Não deve ter diferença. Se houver... Não, a recomendação normalmente tu não tens. Uhum. Porque mesmo colocando as pernas do paciente na posição pendente, eu tenho feito isso regularmente, eu estou examinando o paciente, aí eu coloco ele sentado, eu estou medindo como a nossa cama ali de exame fica contra a parede, eu estou do lado direito dele. Então, eu meço a pressão no membro superior direito. Eu sento ele, coloco as pernas para fora, meço a pressão de novo, costuma dar a mesma pressão, e aí eu meço depois no membro superior esquerdo, e aí coloco o paciente em ortostatismo para medir a pressão. O que a literatura diz é que a pressão no membro, que a pressão medida na posição deitada, em decúbito ou ortostatismo, é a mesma. Não deve ter diferença. Certo. Se tiver diferença, foi algum erro na aferição, então, provavelmente. Não, é que tu tens uma certa variação, por exemplo, como tu está fazendo assim, medidas da pressão, tu pode ter, por exemplo, uma deu 130, digamos, a outra deu 126, a outra deu 134. Tu tem diferenças não significativas. Significativo o termo aí é para dizer assim, que a diferença não é maior que 5 milímetros de mercúrio. Entendi. Tá bom, obrigado. Prazer. Alguma coisa a mais, pessoal? Já estamos... Professor, bom dia. Eu gostaria de saber se tem alguma diferença na indicação para pacientes sem comorbidades entre um inibidor da ECA e um bloqueador do AT1. Não tem. Até tentam colocar assim, como eu tinha falado, cada um quer puxar a brasa para o seu assado. Digamos assim, os inibidores da ECA, teoricamente, como eles inibem também a bradicinina no pulmão, eles inibem a degradação, inibindo a enzima conversora, eles inibem também a degradação de várias calicreínas. E elas teriam um efeito vasodilatador, e que também são responsáveis por aquele parefeito da toxina. Eles poderiam ter um efeito melhor no controle da pressão sob esse aspecto. Até tem coisas que tentam colocar, mas na prática a gente não vê diferença. E tu arrisca, principalmente no paciente que já tem tosse, a dar um inibidor enzimático e desenvolver tosse no paciente. Tem estudos que chegam a relatar assim, 30%, 40% de tosse com o inibidor da enzima de conversão. Então, a tendência tem sido, nos pacientes hipertensos, usar mais BRA do que IECA. Não quer dizer que não dê para usar um IECA, tu pode usar, mas o efeito vai ser similar. Só que tem essa desvantagem que tu pode ter esse parefeito do IECA. Certo, obrigado. Prazer.
Podemos nos despedir, então? Dizer que nós aqui continuamos à disposição de vocês. Qualquer dúvida, mandem uma mensagem, mandem um e-mail, liguem. E nós vamos nos encontrando aí nesses semestres que foram totalmente atrapalhados. O semestre, a primeira parte vai terminar em novembro e a segunda vai terminar lá por março, abril, não? Vai fechar o segundo semestre. Um abraço para vocês, boa semana, saúde, sorte. Vamos continuar nos cuidando. Obrigado, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, um abração para vocês. Obrigada. Tchau, professor. Obrigado.